O filme começa em um centro de controle de CFTV, onde duas mulheres estão falando sobre seu novo colega de trabalho jovem. Ele está usando óculos escuros dentro de casa, o que as mulheres acham estranho. De repente, elas detectam dois ladrões em fuga. O chefe delas é notificado, e elas rapidamente ligam para a polícia. Todos no escritório rastreiam os ladrões pelas câmeras, e ainda assim eles se perdem. Quando começam a perder a esperança, o novo funcionário mostra um clipe dos ladrões escondidos em um beco. Por causa de sua ajuda, eles são logo pegos pela polícia. O nome do funcionário é Yeo Jung-bu, e ele tem uma condição genética rara que faz com que ele veja tudo em câmera lenta. Usando seu distúrbio, ele foi capaz de ver para onde os ladrões foram, embora estivessem se movendo em alta velocidade. Quando Jung-bu estava na quinta série, ele participou de uma corrida de revezamento com sua paixão de infância, Bong Soo-mi. Foi quando ele começou a ver as coisas em câmera lenta pela primeira vez. Seus pais o levaram ao Dr. Seo, que o diagnosticou com acuidade visual dinâmica, um distúrbio raro que permite que ele perceba visualmente detalhes finos em um objeto em movimento que pessoas comuns não conseguem, como se estivesse vendo o mundo em câmera lenta. Para provar que Jung-bu de fato tem o distúrbio, o doutor joga uma bola de beisebol nele, em alta velocidade, que ele pega com facilidade. O doutor o aconselha a usar óculos escuros o tempo todo para conforto. Depois que Jung-bu é diagnosticado, seu pai vai para um país estrangeiro para ganhar dinheiro para seu tratamento. Jung-bu fica em casa com sua mãe e irmã mais nova. Ele afirma que o distúrbio foi uma bênção e uma maldição ao mesmo tempo. Embora ele pudesse assistir ao vento mover as saias das mulheres em câmera lenta, ele foi intimidado na escola por seus óculos. Sua única amiga então era Sumi, por quem ele começou a se apaixonar. Mas conforme o tempo passava, Sumi era severamente intimidada por ser sua amiga, e então, ela o deixou. Desde então, Jung-bu nunca teve um amigo. Ele queria perder a visão completamente, então assistia à televisão o tempo todo. Sua visão não piorou realmente, mas ele desenvolveu uma obsessão por K-dramas. Ele aprendeu todas as habilidades sociais dos atores no drama, mas nunca saiu de casa para praticá-las. Seu pai se recusou a retornar à Coreia, até mesmo durante os feriados para economizar dinheiro, mas tudo foi em vão quando um dia ele morreu por causa de um acidente no trabalho. Após a morte, o único homem com quem Jung-bu é próximo é o Dr. Seok. Ele o aconselha a ver o mundo fora de seu quarto e ajudar sua família com dinheiro. É por isso que Jung-bu começa a trabalhar no centro de controle de CFTV. Em um monólogo, ele afirma que gosta de assistir as pessoas na tela porque isso o lembra de dramas. A única diferença é que neste drama, todos são o ator principal. Seu colega de trabalho, Byung-soo, fala com o chefe sobre o comportamento de Jung-bu, afirmando que ele é muito introvertido e não fala com ninguém. Ele promete cuidar do cara porque ele é um verdadeiro talento. Byung-soo senta ao lado dele no trabalho e tenta falar com Jung-bu. No entanto, um Jung-bu tímido responde todas as perguntas de Byung-soo em sua cabeça e não fala com ele. Enquanto monitora as câmeras, ele parece estar contando quantos passos as pessoas dão para chegar a um certo lugar. Byung-soo acha isso estranho, mas não faz perguntas. Em uma tentativa de socializar com ele, Byung-soo pergunta se ele tem uma namorada. Isso lembra Jung-bu de Sumi, então, ele vai à casa dela no dia seguinte. Sumi cresceu e se tornou uma bela mulher, mas com problemas financeiros. Seu cobrador de dívidas a importuna para vender a casa para pagar seus empréstimos. Jung-bu a observa de longe, mas está com muito medo de ir falar com ela. Desde aquele dia, ele a observa pelas câmeras de CFTV todos os dias e memoriza sua rotina diária. À noite, ela bebe refrigerante em frente a uma cafeteria. Então ele, também, faz o mesmo. Ele a vê de olho em um sofá abandonado no caminho e o arrasta na frente da cafeteria no dia seguinte. Sumi percebe o sofá, mas não pensa muito nisso. No dia seguinte, ela fica presa em uma parada de ônibus por causa de uma forte chuva. Jung-bu vê isso no monitor e vai ajudá-la com Byung-soo. Ele coloca o guarda-chuva sobre ela como nos K-dramas, mas Sumi o chama de assustador e vai embora. Depois disso, os dois vão ao Dr. Seok perguntando maneiras de Jung-bu impressionar Sumi.
Ele sugere que Jang-bu dê flores a ela. Sumi está atrasada para sua audição de drama musical no dia seguinte. Ela liga para o gerente e começa a cantar no meio da rua como sua audição. Enquanto ela canta uma música bonita, os transeuntes a assistem com admiração. Jang-bu também chega lá com um buquê de flores. Ele entrega a flor a ela depois da música, mas Sumi não a aprecia. Ela diz que preferiria uma caixa de ramen e vai embora. Jang-bu chama seu nome e finalmente se apresenta como seu melhor amigo de infância. Mas ela afirma que seu nome é Oh Sumi e não Bong Sumi. Acontece que Jang-bu estava seguindo a mulher errada todo esse tempo. Ainda assim, ele começou a se apaixonar profundamente por ela. Naquela noite, eles esbarram um no outro por acidente, e Sumi faz Jang-bu carregar suas compras. Antes de ir embora, Sumi pergunta por que ele está procurando por Bong Sumi, ao que ele responde que costumava gostar dela na escola. No dia seguinte, no trabalho, Jang-bu vê Sumi receber uma ligação no monitor. A pessoa do outro lado a informa que ela conseguiu um papel no musical. Ela pula e dança nas ruas enquanto Jang-bu a assiste na tela. Naquela noite, Sumi vai comemorar em um restaurante à beira da estrada local. Ela percebe Jang-bu observando-a de fora e o convida para entrar. Enquanto conversam, ela mostra o roteiro do musical e pratica suas falas. Jang-bu elogia sua atuação e mostra um talento próprio. Logo, todo o restaurante assiste Jang-bu pegar colheres jogadas nele. No dia seguinte, Jang-bu anda pelo bairro de Sumi enquanto conta seus passos. Byung-soo o vê fazendo isso e percebe que ele está tentando memorizar os caminhos. Ao voltar para casa, Sumi encontra Jang-bu esperando por ela. Eles caminham juntos, falando sobre várias coisas. Ela pergunta qual é seu trabalho e descobre que ele trabalha no centro de CFTV e pode assistir as pessoas o dia todo. Eles param na frente do café que Sumi sempre olha. Ela revela que tem uma paixão pelo dono do café e se anima por ele ter um carro. Jang-bu, com ciúmes, olha para o dono por um longo tempo. Ele decide levá-la para passear para impressioná-la. Ele pergunta a todos no trabalho se eles têm um carro na esperança de pegar um emprestado. No entanto, nenhum deles acontece de ter um. Ao voltar para casa, Sumi é abordada pelo cobrador de dívidas. Ele começa a gritar com ela e ameaça bater nela se ela não devolver o dinheiro. Jang-bu e Byung-soo chegam lá bem na hora e a salvam do homem. Quando Jang-bu volta ao trabalho, Sumi grita, "Obrigado" para uma das câmeras, sabendo que ele está assistindo do outro lado. No final do dia, eles se encontram em um parque e conversam por um longo tempo. Jang-bu pergunta a ela o que ela faria se tivesse um carro, ao que Sumi diz que dirigiria até o mar todos os dias. Como ele não consegue um carro, Jang-bu faz amizade com seu motorista de ônibus local, viajando com ele o dia todo. Ele o observava jogar beisebol sozinho à noite pelas câmeras. No final do dia, Jang-bu se junta a ele para um jogo e pede um favor. Byung-soo, o motorista de ônibus, e Jang-bu pegam Sumi no ponto de ônibus no dia seguinte e seguem para Busan para visitar o mar. Vendo seus esforços para fazê-la feliz, Sumi começa a gostar de Jang-bu. No entanto, seu ônibus é parado pela polícia de fronteira, que não permite que o ônibus do distrito local entre no outro distrito. Uma Sumi, irritada, tenta brigar com o policial, enquanto Byung-soo a acalma. Seu esforço é inútil, porque no final do dia, eles têm que voltar para casa sem chegar ao mar. O chefe de Jang-bu lhes conta sobre casos recentes de mulheres sendo sequestradas pela cidade e pede que estejam sempre em alerta. Logo então, Jang-bu percebe Sumi em um monitor, mas ela desaparece logo em seguida. Ele se desespera e corre para ver se ela está bem, apenas para ver que ela estava tentando pregar uma peça nele para ver se ele viria. Sumi tira seus óculos pela primeira vez e os dois finalmente se beijam. Jang-bu leva Sumi para casa e ela o convida para entrar. No entanto, seus planos são arruinados quando Sumi percebe os cobradores de dívidas em sua casa. Eles jogam suas coisas ao redor, ameaçando-a para devolver o dinheiro. Jang-bu tenta correr para ela, mas de repente cai enquanto sua visão fica embaçada. Depois que os homens vão embora, Jang-bu e Sumi se sentam para conversar. Na pilha de coisas que os coletores jogaram fora, estão desenhos que Jang-bu fez para Sumi quando estavam na escola. Sumi revela que mentiu para ele sobre
ser uma garota diferente, porque não queria ser comparada à sua versão mais jovem. Jang-bu fica quieto o tempo todo, enquanto Sumi olha os desenhos sorrindo. Ele visita o Dr. Seok no dia seguinte, informando-o de que seus olhos ficaram embaçados. Acontece que com o tempo, seu distúrbio piorou. Por causa disso, ele perderá a visão muito em breve. Jang-bu sabia que eventualmente ficaria cego um dia. É por isso que ele tem contado passos por toda parte onde vai, para que seja mais fácil para ele quando perder a visão completamente. Enquanto Jang-bu está preocupado com sua visão piorando, Sumi está preocupada com sua dívida. Ela vende sua casa e junta dinheiro suficiente para pagar seus credores, mas agora ela não tem onde morar. Jang-bu a assiste na tela, enquanto ela conversa com um comerciante com uma caixa de seus pertences. De repente, sua colega de trabalho percebe um carro circulando suspeitamente à mesma área. Ela olha de perto para a placa do carro e percebe que o carro pertence a um sequestrador em fuga. Ela notifica o chefe e a polícia é informada imediatamente. No entanto, eles perdem de vista o carro e, ao mesmo tempo, Jang-bu perde de vista Sumi. Ele se desespera e corre para salvá-la de um perigo potencial. No seu caminho, ele perde a visão completamente e bate com a bicicleta. Byung-su percebe isso pelas câmeras e corre para ajudá-lo. Sumi, por outro lado, é abordada por um homem estranho que agarra seu braço. Mas antes que ele possa levá-la embora, Jang-bu começa a correr em direção a eles. O sequestrador foge, mas Jang-bu quase bate em um ônibus. A polícia chega e leva Sumi para interrogatório. Agora, Jang-bu fica sozinho nas ruas e é ajudado por Byung-su. Ele chora enquanto segura seu amigo, devastado por perder sua visão. Vários dias se passaram desde o incidente. Sumi fica ocupada com sua vida e não entra em contato com Jang-bu. Ela olha para as câmeras de CFTV frequentemente quando sente saudades dele. Alguns meses depois, ela percebe Jang-bu dentro de seu café favorito. Ela se aproxima feliz dele e acena com a mão, mas fica chocada quando Jang-bu tira sua bengala e vai para o outro lado. Ela o segue pela cidade e finalmente chega a uma galeria de arte que está cheia de pinturas dela que Jang-bu desenhou. Em um monólogo, Jang-bu diz que perdeu sua visão, mas ainda se lembra dela. No dia seguinte, Sumi o segue novamente, mas desta vez, ele a pergunta para onde ela quer ir. Ela percebe que ele pode senti-la e o filme termina enquanto os dois se abraçam. Chegamos ao fim do recap do dorama Slow Video. Inscreva-se no canal e deixe seu like para mais vídeos. Minha nota para esse dorama é 8 de 10. Comente sua nota que eu darei coração. Assiste esse vídeo aí.